Saúde, educação, lazer, assistência social, direitos garantidos na Constituição Brasileira de 1988. Direito à vida, que está escrito num outro documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E mesmo assim, milhares de pessoas pelo mundo todo ainda sofrem porque direitos como estes, garantidos no papel, não estão sendo colocados em prática, ou pelo menos não estão sendo respeitados. O Rede de Olhares de hoje abre o estúdio da UX-TV para falar sobre direitos humanos. Afinal de contas, por que esses direitos não são respeitados na sua totalidade, na sua integridade? O que é possível cada um de nós, associados ao poder público, fazer para que se tenha uma vida com mais paz, com mais segurança, por que não dizer com mais qualidade de vida? Este é o tema que a gente discute a partir de agora. Você em casa é convidado a participar conosco. Dá uma olhadinha aí no nosso tema. A gente tem aqui no estúdio o Marcelo Caon, que é professor de História, mestre em História e professor do Colégio La Salle Carmo. Bem-vindo, professor. Temos também o professor Adir Heck, do mestrado em Direito aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. E temos também o Jefferson Varela, que é professor e assessor jurídico. Bem-vindo. Temos, então, com o professor Marcelo, os estudantes do Colégio La Salle Carmo. Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo daqui a pouco. Temos também o padre Gilney Fronza, que é do Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos aqui de Caxias do Sul. A irmã Brenda Costa, também integrante do centro. E temos a Cristina e a Laís, que são estudantes do mestrado em Direito aqui da Universidade. Tudo bem com vocês? Bom, a gente falava aqui sobre essa questão de direitos que estão previstos em documentos, que estão relatados, mas que nem sempre são respeitados. Professor Jefferson, qual a atualidade de se discutir direitos humanos hoje, século XXI, na sua opinião? Acho que... Boa tarde, agradeço o convite. Antes de adentrar mesmo no tema, nós temos que entender que, falando de direitos humanos no Brasil, nós tivemos um período basicamente de 20 anos, que nós tivemos um modelo diferente de regime no país, que foi o regime militar. Basicamente, nesse momento aí, e tu falou com precisão que a declaração é de 1940, então de 60 a 85 a gente teve basicamente um regime militar. Basicamente, pelo que se vê, pelo que se propaga, nessa época efetivamente não existia uma preocupação com os direitos humanos. Bem pelo contrário, o que se fazia era... Basicamente, posterior a isso, veio a Constituição Federal de 88, que tu citou, que basicamente, nos seus artigos 5º, 6º e 7º, basicamente repisou os direitos, né, os direitos humanos, que trouxe ali direito à vida, a não ter, o ser humano não ter um tratamento desumano, cruel, trouxe direitos sociais, né, direito ao trabalho, entre outros. Mas o que acontece? Basicamente, não há uma efetivação. Eu quero pedir licença para o senhor um minutinho, porque eu cometi uma gafe aqui ao vivo, esqueci de apresentar o nosso artista que está aqui, o Homero Ribeiro. Tudo bem, Homero? Tudo jóia. Tudo certo. Você, artista plástico, pinta figuras humanas, que tem também um pouco de relação com isso. Como é que você sente ou tenta retratar no seu trabalho essa valorização do ser humano? Você acredita que consegue passar isso para a tela? Normalmente, sim. A gente tenta sempre passar muito do sentimento, né, que se tem com relação às pessoas que encomendam uma tela, ou o sentimento daquilo que eu estou tentando propor na pintura que eu venho a fazer, né? Bom, já deixa eu passar aqui para a nossa plateia para saber do padre Gilney, que é do Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, aqui de Caxias do Sul. Padre Gilney, na sua opinião, quais são as maiores formas de injustiça social que nós vivemos ou presenciamos hoje? Eu diria que aqui, especialmente na nossa região, uma questão um pouco nova agora para nós, é a migração, vamos dizer assim, internacional. A vinda de haitianos e senegaleses, que ainda não conquistaram o seu visto de permanência ou que estão em busca desta
vamos dizer, identidade aqui na nossa região. Mas há toda a questão da violência, que é uma questão que está ali, a desigualdade social. Penso que seja essa uma das principais causas e que tudo poderia ser melhor trabalhado se efetivamente os direitos humanos pudessem ter também na sua companhia políticas públicas e políticas sociais acompanhando. Tá? Ok. Obrigado, Padre Junei. Vamos acompanhar uma enquete, porque o Juarez Franco e eu estivemos nas ruas do centro de Caxias do Sul para ouvir o que as pessoas têm a dizer quando o assunto são os direitos humanos. Direitos humanos é o que aqui em Caxias menos respeita, né? Direito à saúde, à habitação, à educação e segurança. Direitos humanos é um direito de todos, né? É um direito que cabe a toda a sociedade. Melhores condições de vida e trabalho. A educação, a saúde, em primeiro lugar. Esses direitos são cumpridos integralmente, na sua opinião? Alguns são, outros não. Uns só tratam do jeito e outros de outras maneiras, né? Tem muito preconceito com as pessoas, com os humanos, né? Eu mesmo sou uma trabalhadora e a gente às vezes é tratado como um desumano, né, no serviço. Então acho que isso aí tem que ser, muita coisa tem que ser mudada, né? Mas no trabalho para as pessoas, o salário das pessoas, a renda. O que está faltando para que esse direito à segurança seja cumprido? Acho que competência, né, dos superiores aí, de quem defende as pessoas, né? Sim. E além dos órgãos públicos, quem mais seria responsável pela garantia dos direitos? Será que cada um de nós também é responsável? Com certeza, também. Se cada um fizer um pouquinho, cobrar, correr atrás e exigir os seus direitos, eu acho que iria mudar. Aí a opinião do pessoal na rua, professor Adir. A gente falou um pouquinho sobre a participação também da sociedade civil. Em que medida a gente pode colocar a participação do poder público e a participação da sociedade civil, cada um de nós, para a garantia dos direitos humanos? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que direitos humanos, nós temos várias gerações de direito. E nós persistimos ainda em discutir muito os direitos humanos de primeira geração, que são a questão da vida, as liberdades, etc. E esquecemos os direitos humanos de segunda geração. Especialmente no Brasil, eu diria o seguinte, que a nível de direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, nós temos uma verdadeira exclusão de grande parte da sociedade. 70% da população é excluída para as periferias com condições não dignas de seres humanos. Então, isso se deve exatamente à falta de políticas públicas. Não de políticas públicas de uma estrutura de governo, mas de políticas públicas de recursos que devem ser alocados a nível local. Menos de 10% dos recursos ficam aonde mora o cidadão. O cidadão mora onde? Mora numa rua, mora num bairro, mora numa periferia, né? Excluído muitas vezes por falta de espaços adequados que a sociedade não planeja. A gente vai ainda falar sobre a participação da sociedade civil, mas o senhor falava aqui dos direitos de primeira e de segunda geração. Eu quero aproveitar que nós temos aqui o Carlos César Delia, falei correto o sobrenome, que ele é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado. Direitos de primeira geração e de segunda, por que será que nós não atentamos tanto para esses de segunda geração aos quais o professor Adir se referia, hein, Carlos? Boa noite. Bom, é importante atentarmos que hoje nós discutimos até outros direitos, outras gerações para aqueles que trabalham com a ideia de geração. Existe uma polêmica sobre geração ou dimensões de direito, né, ambas com os seus fundamentos teóricos, mas então nós temos efetivamente os direitos de primeira geração, direitos civis, políticos, liberdades, os de segunda dimensão ou geração, que são os direitos sociais, temos também os direitos de terceira dimensão, que seriam os direitos ambientais, etc. E já quem fale em direitos de quarta até de quinta dimensão, relacionando já inclusive, como alguns constitucionalistas apontam, o direito à paz enquanto direito, efetivamente. Bom, o que se coloca é que direitos humanos de qualquer geração ou dimensão, eles têm que serem tratados numa perspectiva de unidade, indivisibilidade e interdependência. A compreensão disso, a apropriação disso passa pelo próprio Estado, para aqueles que têm a responsabilidade, portanto, de pensar e implementar políticas, e para isso a sociedade civil também é fundamental. Obrigado, viu? Professor Marcelo, eu vou conversar com o senhor, mas antes vou conversar com os seus alunos, porque a gente viu que eles estão muito atentos aqui ao tema, viu? O seu nome, por favor?
Matheus. Matheus, você está em que ano? Primeiro ano do ensino médio. Ensino médio. Por que será que a gente tem tantas diferenças ou tantas desigualdades no Brasil, hein? Eu acho que primeiro é pelo sistema econômico que a gente tem aqui no Brasil e em grande parte do mundo. É um sistema muito desigual, onde às vezes poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco. Juliane, colega da mesma turma também? Sim. Da mesma série. Complementando aqui a fala do colega, hein, o que está faltando assim, para a gente garantir que as pessoas tenham acesso aos direitos? Bom, primeiramente, eu acho que as pessoas não estão ajudando as outras, como os mais pobres, os mais ricos, não estão ajudando os mais pobres a ficarem no mesmo nível que eles. E na sua opinião, o que a gente tem de problema muito grave hoje? Aqui no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, ou mesmo aqui na Serra Gaúcha? Eu acho que a desigualdade social é um grande problema, porque o governo não dá o apoio para a sociedade de uma renda menor que o apoio que uma sociedade da renda maior tem. Então, falta um pouco a questão do governo ajudar mais quem realmente precisa. E trabalhar esse assunto em sala de aula passa também por um leque, na verdade, pode-se falar de meio ambiente, pode-se falar da questão jurídica, da questão política e social. Eu vejo que o senhor trabalhou muito bem, né, professor, com os alunos. Claro. Primeiramente, boa noite, agradecer. Nós vivemos em tempos sombrios. Talvez nunca na história do planeta, nesse último século, pelo menos no último século XX, tenha se matado tanta gente. Se somarmos todas as mortes antes do século XX, talvez não chegue a quantidade de pessoas que foram fuziladas e torturadas. Juntando um pouquinho e sintetizando um pouco do que foi comentado pelo Jefferson, professora Dir, nós temos essas experiências drásticas hoje, devido a grande parte do nosso momento histórico, termos vivido debaixo de ditaduras, né? Associado a problemas sociais, como os garotos já colocaram, as garotas, ligados à questão da exploração e outra série de conceitos. Na mesma medida, nós vivemos um tempo cheio de brilhantismo, com possibilidades novas. Entretanto, nós, das 4 gerações e até, se me permitem falar da 5ª, nós temos uma questão que ainda não está colocada muito bem para a sociedade. Além de todos os problemas da primeira geração, que é a questão da liberdade, a laicidade do Estado, da segunda geração, que é a transformação social, e assim com a terceira, com o meio ambiente, uma das coisas que a gente não tem muita noção no momento é que a nossa sociedade ela vive em um constante movimento de refluxo, um constante movimento de quebra e de retirada desses direitos que foram, por duras penas, conquistados. A Laíse é funcionária pública, estudante do mestrado em Direito. Importante, então, atualizar, inclusive, já que está relacionado à área do direito, atualizar constantemente informações sobre direitos humanos, como o professor Marcelo falava, né? Exatamente, até porque os direitos humanos eles têm um caráter histórico, fundamental. Eu acho que até é o link com a matéria, né, de história. Então, ao mesmo tempo que eles são conquistados historicamente, eles têm que ser reafirmados historicamente para que esse refluxo, né, não acarrete uma diminuição ou esquecimento dos direitos humanos. Então, por exemplo, na área trabalhista agora, o mercado, a gente nota que ele impõe uma certa retirada de alguns direitos que se conquistaram em prol do mercado. Isso é um exemplo de retrocesso e que muito se discute na área acadêmica, né? Que é o que a gente tem que lutar para que não dá margem a que o fluxo da história combine com um retrocesso muito grande em matéria de direitos humanos. Será que a gente está prestes, ou enfim, a gente pode viver ainda um retrocesso aqui no nosso país quando o assunto são os direitos humanos? Sem dúvida. Eu acho que, na minha opinião, sem dúvida, principalmente por pressões de mercado, por pressões de grandes poderes, digamos assim. É um problema, né? Eu quero saber da irmã Brenda, então, frente a essa ameaça que a colega falava, da opinião dela, obviamente, né? O que é possível fazer, irmã Brenda, para tentar prever essa questão de que os direitos humanos eles continuem sendo garantidos, então, ou cada vez mais garantidos na sua totalidade? Eu reafirmaria isso que foi dito, que cada direito é uma história de conquista, né? Hoje, essa geração de jovens que está aqui, ela não viveu o tempo que talvez alguns de nós aqui vivemos de uma história de não direito, né? De conquista desses direitos, né? Hoje se vive muito essa história do direito, mas reafirmar um direito, eu penso que não é tão simples, porque eu gostaria de trazer à tona aqui pessoas que não se sentem atingidas por esse direito. Nós temos
pessoas que são invisíveis na sociedade hoje. Que direito eles sonham, que direito eles acreditam, como reafirmar um direito a pelo menos existir, a ser contado, a se sentir incluído nessa sociedade. A gente está vendo você trabalhando aí, peço licença na sua arte, na sua obra, porque a arte também é uma maneira de expressar as injustiças sociais que a gente tem aqui no Brasil, né? Você percebe dessa maneira? A cultura, a arte, ela também é uma forma de inclusão, né? É uma forma de trazer a pessoa mais próxima da sua realidade, da sua comunidade, da sua cidade, do seu país. Né? Você tinha um trabalho com dependentes químicos. Aqui em Caxias do Sul era esse trabalho? Exato. E envolvia arte também? Envolvendo arte. Eu trabalhei alguns anos com dependência química e com doentes mentais, né? Através dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial da Secretaria da Saúde, e também em clínicas para dependência química, sempre utilizando a arte como instrumento de recuperação ou instrumento de inclusão ou de percepção a respeito da pessoa dentro do contexto da sua comunidade, da sua família, que seja. Nós recebemos aqui também a Inês Maria Serpa. Deixa eu pegar o microfone aqui para a Inês, porque... Tudo bem com você, Inês? Tudo bem, obrigada. De Porto Alegre para participar do Congresso de Direitos Humanos aqui na Universidade, né? Exatamente. Bem-vinda. Eu quero mostrar aqui para o Moacir, pode ser? A gente tem esse documentário, Arquivos da Cidade, que tem alguns depoimentos de pessoas que passaram por algumas situações na época da ditadura militar na cidade de Porto Alegre, é isso mesmo, Inês? Exatamente, são ex-presos políticos. E como é que foi essa sua experiência, hein, na época da ditadura? Foi bem dura, porque nós fomos bem torturados, e essas coisas estão relatadas aí, nesse arquivo. E hoje em dia eu consigo falar sobre esses eventos tranquilamente, mas eu tive que fazer terapia para isso, porque era difícil no começo. Sim. Bom, a gente tem agora a Comissão da Verdade, né, professor Adir? Vem num bom momento a Comissão da Verdade aqui no Brasil? Não há possibilidade de nós avançarmos em qualquer sentido progressista, digamos assim, não só na letra, mas também de fato, se nós não verificarmos o que aconteceu no Brasil. Embora no Brasil nós não tenhamos o julgamento dos torturadores, diferentemente de outros países da América Latina que modificaram a sua legislação e que hoje levam muitos ao tribunal. Mas no Brasil, embora não tenhamos essa mesma modificação na lei, é fundamental para pensar, investigar e dizer. Nós tivemos participação por telefone, Orlando Michele, do bairro Panassolo, é isso, pessoal? Do bairro Panassolo, aqui de Caxias do Sul, ligou para cá, mandou um abraço para você. E, segundo o que o Orlando Michele disse, vocês estiveram juntos na prisão em Porto Alegre. Sim, ele era da mesma organização que eu. Tá aí, ele era da VAR Palmares. E tem um outro também, que é aqui de Caxias, que mora aqui, que teve exilado, morou muitos anos na Europa, na Holanda, e voltou para Caxias, que é o Maet Boff. O Maet Boff, sim. Okay. Ele mora aqui ainda. Mora aqui em Caxias, sim. Conhecemos. Ok, obrigado, viu, Inês? Deixa eu conversar um pouquinho mais com os nossos estudantes aqui do Colégio La Salle. Seu nome, por favor? Francisco. Francisco. Então, que ideias vêm à sua cabeça, hein? Já que a gente falou bastante coisa aqui já no programa. De direitos humanos, primeiramente eu gostaria de ressaltar assim, que eu acredito que a questão de direitos humanos está muito atrelada à educação. Eu acho que quando começar a ensinar desde pequeno jovem que ele deve respeitar o seu semelhante, que ele deve saber que também tem pessoas que estão acima ou abaixo na constituição social, porque a nossa sociedade, querendo ou não, não é justa, sabe? Existem pessoas que têm um nível monetário maior, outras não. Quando ele aprender a respeitar, ele vai saber como tratar de uma forma melhor essas pessoas, de uma forma mais justa. E outra questão que eu acho muito triste até para mim é saber que um adolescente da minha idade, aqui em Caxias, ou no resto do Brasil, pode estar estudando num container agora, sabe? Isso para mim é uma falta de respeito tremenda, não só do governo, mas por quê? Porque não existe uma estabilidade entre as crianças quando se fala de direitos humanos. E eu acho que seria muito importante começar a se consertar agora, desde o início, começando do futuro, das próximas gerações que virão, sabe? Começar a se falar mais em justiça, mais em respeito. Ok, obrigado, Francisco. Passa o microfone aqui para o Padre Junei, por favor. É bom ouvir um rapaz dessa idade falando dessa maneira, Padre Junei? Pois primeiro, Jefferson, destacar a tua audiência, né? Porque o Michele
assistindo o programa, participando com a gente, é um fato positivo. E dizer para ele que ele está convidado a participar do nosso congresso. E quando a Inês falava aqui, a gente se emociona porque, conversando com outra pessoa que foi torturada, ela disse assim, o que mais me dói não é a tortura, é que talvez a geração que veio seguindo não valorizou a democracia que nós conquistamos. Então, esse congresso, essa nossa luta pelos direitos humanos é para fazer a afirmação da liberdade, do protagonismo, especialmente da sociedade civil, que demora para encontrar o seu caminho na sua participação. E com relação àquilo que o nosso jovem estudante está dizendo assim, os direitos de quarta geração, então, tecnologia, ciência, tem que estar aliada, especialmente nessa reapresentação de toda esta questão do direito humano. Né? De realmente fazer uma cultura embasada nesses princípios fundamentais. Ok, obrigado, Carlos. Agora a gente fala aqui sobre essa geração que passou pela tortura durante o período da ditadura militar aqui no Brasil. Agora, se hoje nós podemos, eu digo nós, os jovens, também aqui nos expressarmos da maneira como gostaríamos, é porque uma geração anterior lutou, na verdade, né? E a gente precisa valorizar isso. Fundamental. É importante, né, o que foi colocado exatamente nesse sentido. Primeiro, os comitês de memória e verdade, as comissões, elas vêm justamente possibilitar esse resgate e compreendermos que o processo histórico não é só uma sucessão de fatos onde o que passou fica como um mero conceito, como um mero algo a ser pura e simplesmente conhecido, ou seja, o nosso presente hoje, ele é condicionado por tudo que aconteceu antes, ou seja, a história não é passado, a história é permanentemente um presente que se processa. Então, a luta daqueles que tiveram e sacrificaram a sua liberdade, a sua vida, para que nós possamos estar aqui hoje, está intimamente ligado à nossa realidade. Eu agradeço muito ao professor do Colégio La Salle Carmo, professor Edir Reck, professor Jefferson, os estudantes, o pessoal, todos vocês aqui do Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado. Obrigado a todos vocês, estudantes também. Cláudia, Homero, que obra, hein? O que você pintou para nós, hein? Quer dizer, não precisa nem falar muito, na verdade, né? A obra de arte não precisa ser explicada, né, Homero? Realmente. Aqui eu tentei retratar, então, a busca dessas pessoas todas que os professores falaram, que os alunos, enfim, busca por algo que, de repente, ainda está desconhecido para nós, né? Busca por um futuro diferente desse presente que a gente encontra. E que está no nosso horizonte aqui, né? Basta caminhar em direção, na verdade, não. Caminhar em direção. Tá ok. Obrigado, Homero Ribeiro. Quero pedir para o pessoal da produção colocar o contato do Homero, o site, né? Aqui na nossa tela. E é isso. O programa Rede de Olhares de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a companhia de você em casa. Se você quiser ver como é que estava a obra do Homero antes de toda essa beleza, aqui assista a reprise logo mais às 10h30 da noite, aqui pela UX TV, canal de Identidade. A gente se vê numa próxima. Até!